orçamento para 2015 foi apresentado em reunião de Câmara, foi aprovado com os votos do Executivo do CDS, duas abstenções de dois partidos que fazem parte do Executivo. Este orçamento é o que as Velas precisa para 2015? Este é um orçamento que, não o orçamento que as Velas precisaria, certamente. Nós precisaríamos um orçamento de outra dimensão, que nos permitisse, numa altura em que a Câmara tem a sua maior dívida de sempre, mas que é um orçamento que é possível, é um orçamento que é realista, é um orçamento que não está empolado e é um orçamento que, por um lado, permite cumprir com aqueles que são os compromissos assumidos pela autarquia, nomeadamente os compromissos assumidos por anteriores executivos, e aqui falo em termos de dívida direta da Câmara e das empresas municipais, mas que, por outro lado, ainda assim, num tempo que é difícil, ainda consegue ter algum investimento. Portanto, é um orçamento na ordem dos 5,4 milhões de euros, dos quais, sensivelmente, 1 milhão é para investimento, porque, como sabe, aquilo que são os compromissos financeiros em termos de banca são considerados capital, mas que, efetivamente, só podemos e só conto em termos de investimento aquilo que é obra a realizar e que, no caso em Abril, também vem estimular a economia local, vem criar postos de trabalho de forma indireta e que, nesta situação em que estamos, ainda assim nos permite investir 1 milhão de euros e, portanto, não é certamente o orçamento que nós desejaríamos, é o orçamento que é possível, dada a situação que a autarquia tem, mas que, ainda assim, é um orçamento, como digo, que permite fazer investimento e que permite ainda continuar a desenvolver o nosso Conselho e, portanto, foi aquilo que procurámos fazer e, portanto, é o orçamento possível com a situação que temos. Em relação à abstenção dos dois partidos que fazem parte do Executivo Camarário, como é que entende essa votação? Entendo essa votação como partidos que são da oposição, que têm sido uma oposição construtiva, de grosso modo, em que temos reuniões de Câmara com total transparência, em que tem um período antes da ordem do dia que é bastante participado e que permite trocarmos muitas impressões para além daquilo que é a ordem do dia e que, como digo, esta participação faz com que ambos os partidos mantenham aquela que é a sua coerência, não são os partidos que foram eleitos para governar a autarquia e, como é óbvio, passam essa responsabilidade e bem para aqueles que tiveram o voto de confiança da maioria do eleitorado e que é o orçamento apresentado pelo partido que lidera a Câmara, pese embora, em abono da verdade, pela parte do Partido Socialista, o entendimento, pese embora com a abstenção, é que é o orçamento possível dada a situação e, portanto, entendem que certamente não se poderia fazer muito diferente disso. Em relação ao PSD, mantém esta mesma postura, excetuando uma situação que acham que deveria haver uma verba superior para as juntas de freguesia. A verdade é que, ou por um lado uma verba superior, ou uma divisão diferente daquela que é feita. Aquela que é feita foi aquela que foi escolhida pelos seus presidentes de junta, em maioria, e em que tem um critério de divisão igual àquilo que vem do orçamento de Estado e indiretamente do orçamento da região para as juntas de freguesia. E, portanto, é essa linha orientadora que se mantém, à semelhança do ano transato, mas que, por outro lado, e como é sabido da comunicação social, o Orçamento da Câmara prevê uma verba superior àquela que tinha no ano passado, uma vez que tem mais uma verba para as juntas de freguesia, nomeadamente para investimento em programas de candidatura. E, portanto, estamos a falar em mais 22.500 euros que aquilo que tinha no passado ano. E, portanto, já ultrapassa os 200 mil euros de transferências para as juntas de freguesia. Porque, de resto, de facto, não houve mais questão nenhuma em termos de variação levantada. Esta foi a questão de fundo do PSD e que tinha um entendimento diferente e que é aceitável, mas que, como já frisei, foi uma decisão dos senhores presidentes de junta de freguesia e em que a autarquia não pode ir para além disto, até porque, em abono da verdade, tem a mesma verba que tinha de forma direta para as juntas, acrescida de mais aquele contrato que permite fazer investimento de mais de meio milhão de euros nas freguesias do Conselho. Nesta reunião do 31 de outubro também foi apresentada uma nova orgânica do Executivo Camarário relativamente aos vereadores eleitos pelo CDS. Como é que passa agora a ser composto o Executivo? O Executivo fica composto da mesma forma que está. A única exceção que acontece é que o Sr. Vereador David Pacheco deixou de estar em funções a partir de hoje no município a tempo inteiro, mantendo-se como vereador, mas voltando ao seu posto de trabalho, que não é
a variação o tempo inteiro. E, portanto, nesse sentido, foi preciso reordenar as coisas de maneira que a autarquia possa continuar a fluir e com capacidade de decisão e com agilidade. E, portanto, o Sr. Vereador David Pacheco, que era vice-presidente da autarquia, deixou de ser vice-presidente, mantém-se só como vereador sem pelouro, e a senhora vereadora Janete Fonseca passa para a vice-presidente da Câmara e que assume essas funções, sendo vereadora a tempo inteiro. Isto é uma alteração a pedido do próprio por razões pessoais e nada a ver com divergências dentro do Executivo? Não há nenhuma divergência dentro do Executivo, antes pelo contrário, é um Executivo que é muito coeso, mas que, efetivamente, o seu vereador, por motivos pessoais, não pôde continuar, com muita pena minha. Acho que é uma lacuna que se abre no Executivo, que prestou um excelente trabalho durante este ano que aqui esteve, mas que, de facto, entende não ter condições, nomeadamente de saúde, para continuar e, portanto, é com pena minha e com pena nossa que o vemos sair de funções a tempo inteiro, mas sem qualquer divergência, continua connosco. Ainda hoje de manhã esteve connosco no armazém a transmitir aos colaboradores da autarquia esta decisão e, portanto, não há nenhum mal-estar entre o Executivo, antes pelo contrário, como lhe digo, felizmente somos coesos. É óbvio que existem as divergências que existem e que são normais, mas que não têm nada a ver com isto e que são resolvidas dentro do Executivo, e o que lhe posso dizer é que efetivamente há um excelente ambiente de trabalho entre o Executivo e, portanto, é apenas uma decisão que ultrapassa o Executivo, porque é uma decisão que é pessoal e que é justificada por uma questão tão simples quanto a saúde da pessoa em causa e, portanto, quanto a isso, não se pode pedir mais e, portanto, é com pena, mas que vamos reorganizar as coisas por forma a que, com esta lacuna que se abre, não permitir, de forma alguma, que deixemos aquela que é a nossa linha de orientação e aquilo que é o cumprir do nosso programa eleitoral. Sr. Vereador, a abstenção do PS na votação na reunião de Câmara do Orçamento deve-se a quê? O orçamento é um orçamento deste Executivo, nós achamos que é um orçamento possível para este momento, para as dificuldades que a Câmara atravessa, mas como sendo para cumprir o mandato deste município, nós achamos por bem abster-nos e vamos ao longo do ano fiscalizar o orçamento e também não queremos que a Câmara entre em saneamento financeiro. Em relação ao 1 milhão de euros que está previsto para investimentos no Conselho, este valor é importante para dinamizar o Conselho? Sim, neste momento é muito importante. Nós sabemos que esse 1 milhão será basicamente para investimento na parte pública, na parte da construção civil, que neste momento atravessa grandes dificuldades e é uma benesse para essas empresas e para a economia do Conselho. Este ano também encerrará com a questão da escola profissional, em que este Executivo teve que, através da ADIS, causar a situação social de dispensa de colaboradores. Esta situação é um mal necessário para a viabilidade da escola? Não é de bom grado que se toma estas decisões, mas poderia levar ao encerramento da escola em vez de serem 14 funcionários ia ser o encerramento da própria escola que levaria a que a economia de São Jorge se ressentisse muito. Sr. Vereador, após a apresentação na reunião de Câmara do Orçamento para 2015, a abstenção do PSD deveu-se a quê? Essencialmente na discordância das verbas para as freguesias, essencialmente. É um orçamento que o Sr. Presidente apresentou como realista. Eu, na altura, apelidei como conservador, porque entendo que o orçamento apresentado terá surpresas boas. Portanto, julgo que a receita será eventualmente bastante superior à apresentada no orçamento, nomeadamente em termos de IMI dos impostos, porque o cálculo dos últimos 3 anos e a receita em IMI, que aliás a deste ano já supera quase 120% da prevista para 2014, portanto, a receita será supostamente superior em termos de impostos diretos, principalmente o IMI. Isso, por um lado, tranquiliza-me e também esbate o argumento do Sr. Presidente, que repetidamente afirma que o município das Velas está à beira do saneamento financeiro. Eu julgo que este orçamento prova bastante o contrário, porque ele apresentara porque acredita neste orçamento, que é execuível, estes 5.300.000 e tal euros, que é execuível, portanto, demonstra que o município das Velas, na minha opinião, se não houver nada de extraordinário em termos dos passivos contingentes, as ações de tribunal e por aí fora, se não houver nada de extraordinário nesse aspecto, que estará bastante longe, ao contrário do que se afirma, bastante longe do saneamento, se, claro, se mantiver a gestão com algum rigor, como tem sido efetuado até este momento. Por esse motivo, por algum rigor e reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido
neste primeiro ano de executivo, é que não nos sentiria, nem eu não me sentiria bem em votar contra este orçamento. Porque o orçamento em si é real, como disse, conservador, mas tem as opções que é deste Executivo, temos que respeitar, foi o manifesto que foi vencedor, eles têm que cumprir o seu manifesto e não o meu, com as suas opções políticas para este ano, que não me parecem desajustadas de todo. Só que no que diz respeito às freguesias é que acho que o critério deveria ser outro. Poderão questionar, mas porquê que há um ano atrás acordou com esse critério? Por simples facto que todo este processo da nova lei, da Lei 75, é um processo todo novo. E tivemos um ano para aprender e verificar a situação. E também por conhecimento real do terreno e da situação, não me parece de forma de todo justo que a divisão das verbas seja desta forma, porque a divisão destas verbas é para cumprimento de protocolos, de acordos de execução e contratos interadministrativos. Portanto, tem especificado lá o que é para fazer. E não acho correto que umas façam tão pouco ou muito mais do que outras. O trabalho é semelhante nessas diversas freguesias. No lado, por exemplo, da parte das ribeiras, mais ou menos ribeiras, não acredito que haja uma diferença substancial por exemplo, uma freguesia receber 7.000 e outra receber uma terça parte disso para fazer o mesmo trabalho. Portanto, acho que se revela hoje um pouco injusto esse critério de FEF. Porque se esse critério de FEF já discrimina as freguesias, do que vem do exterior, a Câmara tem a possibilidade de equilibrar um pouco essa situação. Porque eu não acredito que uma freguesia que receba 20 e poucos mil euros de FEF se possa manter com mais de 19.000 que é o que a Câmara lhe dá. Se quiser manter, ou alguns funcionários, fazer algum serviço em prol da sua comunidade. O que eu entendi e propus na própria reunião ao Sr. Presidente da Câmara, por um lado, duas situações. Uma primeira situação, não querendo mexer nessa verba, os 180.000 euros, que seria possível criar um critério mais justo, mantendo, continuo a dizer, achando injusto o critério só de FEF encontrado pela esta Câmara, mas pegando os 180.000 euros, dividindo metade desse valor, 90.000, 15.000, portanto igual para todas as freguesias, e o restante, com este critério que existia agora, reduzia substancialmente a diferença das freguesias. Irá-me dizer depois, isso beneficiaria, as manadas passariam para os 20 e poucos mil, mas, por exemplo, as velas iam perder cerca de 4.000 euros. Ainda nesse sentido, e também tendo em conta, e conhecendo, e tendo sido Presidente da Junta de Freguesia das Velas, e sabendo a município ou dependência que esta tem em termos financeiros, pelo quadro pessoal que tem, disse ao Sr. Presidente que não era difícil, naquele orçamento, rapar mais 20.000 euros, de outra rúbrica e passar as juntas para 200.000 euros. Aí conseguia que, mantendo este critério que eu lhe expliquei, dividindo o dinheiro, até mantendo só os 90.000 na mesma, dividindo para as freguesias todas e o resto em FEF, permitiria que a freguesia que recebe mais, neste caso as velas, manteria a mesma verba do que irá receber este ano e a freguesia que recebe menos ficaria nos 24, 25.000 euros, portanto ficava bastante beneficiada em relação às restantes. O critério basicamente foi esse, porque acho que as freguesias e também era um marco do nosso projeto, que as freguesias estão à alavanca do Conselho e acho que têm desempenhado muito bem o seu trabalho, todas elas, e acho que mereciam mais esse apoio. O Sr. Presidente rebateu e, respeitando a sua opinião da questão que nos apresentou ainda há pouco tempo em relação à Adélia Açor, de ter mais 22.500 euros no orçamento, acho muito bem e também aqui faço a devida vénia e tiro o chapéu ao Sr. Presidente, porque tive a mesma felicidade que ele ser Presidente de Junta, tem essa sensibilidade, acho que é muito correta e digamos que para terem, na minha opinião, a plenitude do sentido de justiça em relação às freguesias, a cerejinha no topo de bolo seria efetivamente equilibrar um pouco essas verbas, porque acho que ele tem sido bastante cooperante com as freguesias, tem tentado fazer o seu trabalho, este é o trabalho deste Executivo, a nós nos compete, no sítio próprio, criticar e discordar e tentar melhorar as posições deste Executivo, mas julgo também que temos que respeitar e aceitar que o trabalho tem sido difícil, que a situação da Câmara é difícil, mas rebato e volto a afirmar, julgo, mantendo esta linha de rumo de gestão e não havendo nada de extraordinário em termos de passivos contingentes, julgo que podemos dizer que estamos cada vez a afastar-nos mais do saneamento financeiro. Em relação à rubrica de investimento, acha que o valor de 1 milhão de euros é importante para 2015, para o investimento no Conselho das Velas? É muito importante e o Sr. Presidente também fez a questão de explicar no próprio orçamento que há aqui valores que também são estimativas, não é? Porque é o que se consegue melhorar e guardar para
para investimento, por causa dos compromissos, é preciso continuar a bater a dívida, isso é um facto indesmentível, que a dívida tem que continuar a bater, da mesma forma que, se calhar, pelas questões do endividamento, da consolidação de contas do orçamento, obrigam, se calhar, que quando vierem as verbas dos fundos do Orçamento de Estado, eles irão reter com certeza os 10%, mas não vamos ficar sem esse dinheiro. Esse dinheiro será cativado para pagamento de dívidas, nomeadamente de dívida bancária. Não se cria aqui a ilusão que as transferências nos vão tirar 10% das verbas. Não é verdade. O que vai acontecer é que 10% dessa verba vai ficar cativada para pagamento de dívida, neste caso, dívida bancária do município. Portanto, julgo que não é o ideal, é o possível. Como volto a repetir, o orçamento é conservador, é realista e conservador, portanto, tranquiliza-nos bastante em termos financeiros o futuro, pelo menos de 2015, deste município. Em relação ao Executivo Camarário, em que o PSD faz parte, como é que o PSD vê toda a situação atual da escola profissional? Fiz questão, e está nas atas da Câmara, na última reunião, o Sr. Presidente deu-nos conhecimento dos últimos passos dados em relação à ADIS, dizer, e muito bem que o Sr. Presidente gosta de realçar, e não posso desmentir de forma alguma, que a ADIS não é a Câmara, que a Câmara não tem maioria na ADIS, mas sabemos que o parceiro minoritário, costuma dizer quem paga é quem manda, tem o peso, o grande peso da ADIS, sem desvalorizo nenhum para as associações agrícolas e por isso, mas quem tem o dinheiro geralmente é que tem o peso das decisões. Dizer que este processo foi moroso, dizer, como eu tive a oportunidade de dizer em reuniões de Câmara ao Sr. Presidente, que ele tinha uma perspectiva e tentou alongá-la ao máximo possível na perspectiva de ter outro tipo de apoios, nomeadamente o Governo Regional. Eu tinha outra perspectiva que cheguei a debater na reunião de Câmara, que é que nunca, na minha opinião, o Governo Regional daria qualquer passo em frente enquanto o ónus do despedimento não fosse assumido pela atual gestão e que, nesse aspecto, dizia ao Sr. Presidente, fosse ele ou fosse o candidato do Partido Socialista que estivessem à Câmara, esse ónus iria ficar sempre com quem estivesse na gestão da Câmara. Portanto, do ónus de despedimento, o Executivo atual não se livra, como não se livraria qualquer outro, porque eles é que estão em exercício de funções, com esse ónus ficariam. O processo foi conduzido, foi-nos passado uma reunião para vermos decorrida o plano de reestruturação, parecemos um documento, por pouco tempo que tivemos elaborado com algum critério, mas só me desgosta pela comunicação social, foi o que rebati numa reunião, que o Sr. Presidente disse-me que não tinha conhecimento da forma como tinham sido entregues as ditas cartas aos colaboradores. O que eu disse nessa reunião de Câmara é que, efetivamente, se tinha algum fundo de verdade o que era veiculado na comunicação social, me entristecia bastante um processo dito pelo atual Executivo, pela atual ADIS, com tanta lisura, que não tivesse havido a hombridade de se fazer aquela entrega das cartas de outra forma. Julgo que é uma questão de humanidade, é uma questão de personalidade também. Eu disse na reunião de Câmara, se fosse comigo, esse passo teria sido feito de outra forma. Respeito, foi a opinião que tiveram. Espero que agora o processo seja rápido e que se consiga chegar a bom porto, porque preocupa-me bastante, respeito a posição dos colaboradores, segundo, se o saber não está errado a minha informação, não houve comissão de trabalhadores, não quiseram, portanto, não há reunião no dia 10. Por um lado, poderia, em termos de grupo, em termos coletivos, criar outra força de reivindicação perante a situação, não o quiseram. Agora espero, efetivamente, que quem tutela, o Governo Regional neste caso, para além dos custos, reativar que ajudou a encontrar para a escola, possa ajudar efetivamente de outra forma e que a Agência para o Emprego possa efetivamente ter uma atenção especial para com estes casos sociais, desta gente que vai perder o seu posto de trabalho, para os reintegrar o mais rapidamente possível na sociedade. Fica aqui outra questão no ar. Esta, mais em relação aos docentes, que é uma situação diferente, a intenção de passá-los alguns para externos. Eu tenho sinceramente dúvidas que muitos deles vão por esse caminho, porque os que não têm vínculo, digamos, ao ensino, mais facilmente estarão mais interessados em negociar uma indenização do que efetivamente aceder a passar para externos. Isso também me preocupa, de onde virão esses fundos para pagar
essas indemnizações, é mais uma preocupação para quem gera a escola, neste caso para a ADIS, mas julgo que este processo tem que ser encerrado o mais rapidamente possível, minimizando todas as consequências que possam advir dele, porque perder 14 postos de trabalho numa ilha como a nosso Conselho são demasiados postos de trabalho. É importante a reinserção social dessa gente e das suas famílias, para além dos danos causados irreversíveis a todas as suas famílias, este tempo de sofrimento que têm tido. Porque aqui outra questão também dá uma discordância minha entre o Sr. Presidente da Câmara, é porque tanto tempo. Porque eu compreendo a posição da Câmara, esperava mais alguma chega do Governo. Eu nunca acreditei nela. Acho que este suplício podia ter sido bastante mais reduzido, porque não imagino, apesar de ouvir muitas pessoas falarem como os colaboradores daquela escola, o dia-a-dia daquela gente, da aflição, sou eu, é o meu parceiro que vai ser dispensado. Deve ter sido um ano terrível para estas famílias e julgo que esse martírio podia ter sido reduzido. Deixo aqui um alerta e um sentido muito concreto em relação à DIS, que tentem ser o mais justos possíveis, que tentem nestes acordos pensar nas famílias e nas pessoas e não pensem só na gestão da escola. Eu sei que o dever deles neste momento é gerir e pugnar pela escola, mas lembrem-se que a gente são pessoas, são famílias que estão envolvidas neste processo e que haja a humanidade, por vezes me pareceu um pouco faltar noutras ocasiões, que haja nesta altura e que o Governo, pessoa de bem, que ajude a resolver efetivamente esta situação. Este processo, como sabem, e a comunicação social já o trouxe a público no mês de junho, tem sido um processo que tanto os funcionários do pessoal docente como os funcionários do pessoal não docente foram envolvidos desde a primeira hora. Nós, desde a primeira hora e depois de fazermos a radiografia completa da escola e da sua gestão financeira, entendemos por bem comunicar a todos, comunicar a receita que a escola estava a ter, consoante o volume de formação que nós temos. Isso foi sempre explicado aos funcionários desde o início e foi explicado também que a escola estava a ter um prejuízo que não poderia manter por muitos mais anos, porque o que aconteceu nos últimos anos foi a escola endividou-se por não poder manter o quadro pessoal, por não poder manter os serviços ao preço que tinha, as prestações de serviços e tudo mais. Nós desde o início começámos logo a reestruturar e a reduzir as despesas ao máximo. Nós renegociámos todas as prestações de serviços, todos os serviços, os transportes, a prestação de cópias, os telefones, pronto, tudo o que se podia reduzir em termos de despesa corrente, nós fizemos. Depois, numa segunda fase, nós esperámos até sair a aprovação da oferta formativa para este ano letivo, o que aconteceu em maio, como sabem, e a partir daí, pronto, e dizer também que não foi a oferta formativa que nós esperávamos a aprovação, se calhar, de mais 2 ou 3 cursos, que possivelmente, e pela procura que tínhamos na altura, quando fizemos os inquéritos de intenção de procura de cursos nas escolas profissionais, nós teríamos cursos, ou melhor, teríamos alunos para mais 2 cursos, pelo menos, do ensino profissional. Depois, realmente, quando saiu então a oferta formativa, nós deparámos com a aprovação de 3 cursos apenas e, claro, começámos logo a fazer contas e em Conselho Executivo e, posteriormente, em Assembleia Geral da ADIS, que, como sabem, a ADIS não é composta só pela Câmara, como se quer fazer parecer muitas vezes. Acho que não vale a pena explicar isso, porque toda a gente sabe que os sócios da ADIS são a Câmara Municipal, a União de Cooperativas e as Associações Agrícolas, foram sempre todos envolvidos desde o início, como é óbvio. Dizer-vos também que realmente, quando saiu então a aprovação dessa oferta formativa, nós começámos logo a fazer as contas e a perceber que nunca mais íamos conseguir manter o mesmo número de funcionários que tínhamos agora, até porque já com os cursos que tínhamos, sensivelmente 13, 14, no ano letivo transato, a nível de funcionários, nós já tínhamos funcionários a mais do que precisávamos e do que poderíamos pagar. Porque num passado muito recente, a escola teve 24 cursos, neste momento está com 10 e, como é óbvio, não podemos manter o quadro de pessoal que temos neste momento. Dizer-vos também que nessa altura, e por indicação e por aprovação do Conselho Executivo da ADIS, entendeu-se criar uma comissão de forma a que se pudesse envolver mais de perto ainda toda a gente, uma comissão composta
por membros do Conselho Executivo da ADIS, pela direção da escola e também por um representante dos funcionários e por um representante dos professores. O que não se veio a concretizar a participação do pessoal docente, porque entenderam que não deveriam fazer, e nós temos que respeitar, mas também agora não podemos aceitar que nos venham apontar o dedo quando, na altura que puderam ser ouvidos, não o quiseram. Por isso nós, quanto a isso, lavamos as nossas mãos, como é óbvio. Realmente o processo foi, ou melhor, esta proposta de plano de reestruturação foi aprovada no final do mês de junho pelo Conselho Executivo da ADIS, posteriormente, por unanimidade, diga-se de passagem, pela Assembleia Geral da ADIS também por unanimidade e posteriormente foi remetido ao Governo Regional dos Açores também para que se pudesse pronunciar sobre esta matéria, porque como sabem o Governo Regional dos Açores tem sido um parceiro imprescindível na escola e nós temos ao longo deste tempo contado com a colaboração do Governo Regional dos Açores sem qualquer contrapartida, podemos assim dizer. Esse plano foi então aprovado no fim do mês de junho e remetido ao Governo Regional dos Açores. E depois começaram-se a estudar outras possibilidades para tentar minimizar este impacto a nível de redução de pessoal, o que se veio a concretizar, penso que 2 semanas depois. O Governo, e através da Direção Regional do Emprego, propôs-nos a abertura de mais 3 cursos dos programas Reativar, que nos permitia aqui recuperar mais algum volume de formação. Nós ficámos muito satisfeitos com essa atitude do Governo e com essa abertura. O que posteriormente, e agora há uma semana atrás, veio-se a concretizar a abertura de 3 cursos do programa Reativar. Um que já estaria aprovado no mês de maio e 2 dos que foram aprovados posteriormente e depois da submissão dessa proposta de plano de reestruturação. E a abertura foi apenas de 3 cursos, porque enquanto tínhamos 4 aprovados, porque realmente não existem candidatos ou mais candidatos para esses cursos Reativar neste momento. Como sabem, muitos dos desempregados estão neste momento em outros programas de recuperação e de inserção no mercado de trabalho e como tal não existem alunos suficientes para a abertura de mais este curso neste momento, mas esperemos que possivelmente até janeiro ainda consigamos abrir mais esse curso. E pronto, nós temos as contas feitas. Foi aprovada agora recentemente no dia 15 de setembro este plano de reestruturação e de forma a que ele pudesse avançar, porque realmente neste momento a escola está a ter um prejuízo de 2.000 euros por dia em cada dia que mete a chave à porta. Isso é insustentável, nós não podemos mais suportar esta situação e como tal foi decidido por unanimidade no dia 15 de outubro avançar com este plano de reestruturação. Foi feita uma reunião geral de pessoal no dia 17 de outubro, ao final do dia, numa sexta-feira até, em que foram explicados todos os passos deste plano. Explicou-se porque é que o plano tinha demorado tanto tempo a avançar e demorado tanto tempo, acho que não é, nunca houve uma data estabelecida para que este plano avançasse, por isso ninguém também nos pode apontar de termos andado a passar ou a adiar esta situação. Adiámos porque andámos sempre na procura e ainda estamos neste momento na procura de outras soluções que pudessem ao fim e ao cabo minimizar este impacto. Foi essa sempre a nossa intenção e continua a ser, mas como estava a dizer, no dia 17 foram explicados todos os passos, explicada a fundamentação, explicado o critério para a dispensa deste pessoal. Por isso, eu acho que nunca houve nenhuma má-fé da nossa parte, nem muito menos algo que tivesse escondido, que ninguém soubesse, e agora à última da hora que andou um funcionário pelo corredor, quando não foi pelo corredor, a entregar as cartas às pessoas. Como sabem, a carta podia ter sido enviada pelos CTTs, em que o carteiro iria com certeza entregar a carta onde as pessoas estivessem, fosse no seu local de trabalho, ou fosse no próprio correio, ou fosse em casa, ou fosse num sítio público qualquer. Por isso nunca houve má fé nenhuma da nossa parte e nós também sempre tivemos uma total abertura e continuamos a ter para falar com quem quiser. Como sabem, nessa reunião que houve nós dissemos que estaríamos disponíveis para falar individualmente com quem quisesse nos procurar, por isso estamos sempre de porta aberta e disponíveis para esclarecer o que quer que seja com qualquer pessoa que trabalhe cá ou não, como é óbvio. Em relação a esta situação, na quinta-feira haverá uma nova reunião com as pessoas. Nesse dia ficará praticamente resolvida a situação? Bem, como sabem,
por ser uma dispensa de pessoal de um número superior a 2 pessoas, isto tem que ser envolvido num despedimento coletivo. O despedimento coletivo tem prazos muito rigorosos a cumprir. Numa primeira fase, nós fizemos a reunião e a nossa intenção era que nessa altura fosse logo criada uma comissão de trabalhadores que, ao fim e ao cabo, pudesse representar todos os trabalhadores que poderão ser dispensados. Isso não aconteceu, porque os funcionários disseram nessa altura, e já o disseram à comunicação social, que não têm qualquer interesse em formar essa comissão de trabalhadores. Isso não é impeditivo aqui o plano em que o processo avance. As comunicações foram feitas na última segunda-feira. Os trabalhadores têm 5 dias, que termina hoje o prazo, para formarem essa comissão de trabalhadores. Já o fizeram saber através da comunicação social que não o irão fazer. E a partir desses 5 dias, ou seja, a partir da manhã, decorre um período de informações e comunicações em que, desta forma, não havendo comissão, haverá uma negociação individual com cada funcionário, irá procurar-se outras soluções, irá procurar-se soluções realmente para reduzir este número, possivelmente ainda poderão aparecer algumas, e negociar-se cada situação individual de cada trabalhador com cada um. Poderão fazer-se representar por alguém, como é óbvio, a lei assim o permite, e 15 dias após a comunicação, ou melhor, no mínimo 15 dias a partir da comunicação, virá a decisão que será feita. Havendo a comunicação, já não irá ser necessária essa comunicação, mas o timing, ou seja, o tempo mínimo, são 15 dias após a comunicação para sair a decisão definitiva quanto a este processo. Então, sem essa comissão de trabalhadores, a reunião de quinta-feira está praticamente desmarcada. Exatamente. Não havendo a comissão, poderá ser na quinta-feira ou poderá ser na sexta ou noutro dia qualquer, a reunião individual com cada trabalhador, haveria esta reunião conjunta caso se formasse essa mesma comissão e os trabalhadores com certeza que estão informados disso. Em relação à situação dos despedimentos, depois das comunicações às pessoas, tem havido um acompanhamento a essas pessoas por parte da direção da escola e dos serviços da escola? Nós temos, como já disse há bocadinho, um funcionário responsável pelos recursos humanos que tem dado toda a informação pedida por esses funcionários, o tempo em que a data da admissão, por exemplo, que alguns podem não ter isso presente, tem-nos pedido informações sobre isso, sobre o vencimento base, pronto, toda a matéria e todas as questões que são colocadas têm sido respondidas, como é óbvio, tem todo o direito de o saber, e além disso, eles têm acompanhamento não da parte da direção também. Nós, como foi dito já há bocadinho, na reunião mostramos a nossa total abertura para as questões que viessem na altura. Nós estivemos disponíveis para as responder em grupo, nessa reunião, e também mostramos a nossa disponibilidade para as responder em particular para quem nos procurasse. Alguns já nos procuraram, nós, claro que estamos abertos a responder a tudo o que entendam e continuamos, por isso, falta de informação não há, com certeza, por tudo o que tem acontecido e pela nossa disponibilidade em prestar os esclarecimentos que assim o entendam. Visto que a situação dos atrasos é uma situação que já vem desde há longos anos, ainda antes deste executivo estar aqui na escola, há uma tentativa de aproveitamento para empolar a situação neste momento de mais pressão sobre a direção da escola? Claro, sem dúvida. Especialmente no início dos anos letivos e até que o financiamento esteja disponível, financiamento para os cursos, para a escola. Claro que há sempre atrasos e tem acontecido anos consecutivos em o primeiro salário do ano letivo ser pago em novembro, dezembro. Isso tem acontecido várias vezes, as bolsas a mesma coisa. Neste momento o que está por pagar em termos de bolsas é a bolsa de setembro, o mês de outubro acabou sexta-feira, não se pode dizer que esteja em atraso, está por pagar. E quanto aos vencimentos, a única coisa que está em atraso, que não é única, são 2 meses de salário neste momento, se bem que o de outubro ainda não se pode dizer que esteja em atraso, porque pelo menos 15 dias ou uma semana as empresas têm uma semana de margem para pagar os salários, costumam pagar no dia 8, a maioria, hoje é dia 3, por isso não se pode dizer que o de outubro esteja em atraso, o único salário que está em atraso é o de setembro, que também pela nossa perspectiva será pago esta semana, e nós compreendemos que isto são tempos difíceis, que as pessoas têm cargos elevados e que precisam de chegar ao fim do mês e receber o seu vencimento, e como tal, esta reestruturação também ao fim e ao cabo vai ao encontro disso. Nós precisamos ter liquidez na escola para poder fazer face aos encargos que nós temos. As pessoas, nós compreendemos perfeitamente
que as pessoas não podem estar 2, 3, 4 meses à espera do seu salário, as pessoas precisam chegar ao fim do mês e receber o seu salário. Nós sabemos isso perfeitamente e estamos a trabalhar no sentido de conseguir que isto seja cumprido.